fazendo um balanço do que está rolando no mercado da bola. Nós vamos falar de todas as equipes mais importantes aqui de São Paulo, vamos falar também do Flamengo e do Atlético, que são hoje equipes nacionais. E hoje não, né? Sempre foram, mas agora são times de ponta. Então o mercado deles interessa muito para nós também. Então nós vamos começar com o mercado do Santos. O que está rolando com o Santos Futebol Clube? Vamos ver. Após perder as divididas por Natan e Rodriguinho, o Santos parece firme na busca por Ricardo Goulart, a bola da vez, que está perto de ser confirmado na Baixada. A ideia é que o atacante chegue para dividir a responsabilidade lá na frente com o Marinho, que apesar de algumas sondagens, deve mesmo permanecer no Santos. O Peixe, ainda tímido, já anunciou o meio-campo Bruno Oliveira, que disputou a Série B pelo Vitória, e o zagueiro Eduardo Bauerman, que estava no América Mineiro. A equipe de Fábio Carille, que deve seguir a tradição e apostar na molecada da base, estreia no Paulista dia 26 de janeiro, fora de casa, contra a Inter de Limeira. Celso Cardoso, boa noite. Você estava fuçando até agora há pouco a história para a oficialização do Goulart. Já aconteceu? Teoricamente, sim. É o que está sendo divulgado. Aliás, cientistas felizes comigo. É uma bobagem. Porque eu falei que no Gazeta Esportiva, quer dizer, os cientistas não, parte deles, né? Uns chatos. Eu falei que o Ricardo Goulart me parecia um sonho de verão no Santos. Me parecia porque era muito difícil acertar valores e tudo mais. Aí Você esqueceu que nós estamos no verão. Pois é. Aí o Inter disse não, Bahia disse não, Corinthians disse não, um monte de gente disse não para o Ricardo Goulart e no fim ele acabou acertando com o Santos. Eu acho que vai ser um jogador referência para os mais jovens. A gente não sabe as circunstâncias que ele chega. Ele tem jogado muito pouco, jogou quase nada no Palmeiras, na China também jogou muito pouco. Desde agosto, né? Pois é. O problema dele é a condição física. Exato. Ele teve muitas condições, mas ele é bom jogador. É bom jogador. Muito bom ele jogador. Pode ser uma referência para os jovens cientistas. Ele passou pelo Palmeiras, não foi? Mas, Celso, Passou, né? Ele quase não jogou. Você me explicou o Esse que aconteceu. Bauerman, ele jogava muita bola no América Mineiro. Eu gostava desse jogador. Os cientistas ficaram bravos porque disse que não passava de uma noite, um sonho de uma noite de verão, quando surgiu o assunto. Acabou, fechou, parabéns, sejam felizes. Mas eles falaram alguma coisa pra você? O que foi? Aquela coisa Conta pra gente aí. Não, pode contar. aquela coisa de rede social, que as pessoas acham que elas têm o direito de falar o que elas querem e simplesmente eu não ligo pra isso. Paulo, o que você acha se fechar, né, do Goulart e do Bauerman e outro menino era do Vitória, eu pelo menos vi muito pouco, eu não tenho uma referência, parece que ele joga em várias posições e tal, mas eu não tenho uma ideia exata do nível desse jogador, não. Tudo isso é incógnita. Eu acho que o mais importante é o Goulart. O Ricardo Goulart é um jogador importante, é um jogador experiente, é um jogador onde o Santos precisa, sim, é uma posição onde o Santos precisa de um jogador ali. Agora, o mais difícil é você ter esse cara centroavante e quem vai jogar com ele. Então, o Santos, o Tardelli sofreu muito. Mas ele não é 9-9. Ele não é Mas ele 9-9, ele vai jogar como? Meio atacante. Né? Mas ele vai jogar como? Ele vai jogar ali Marinho, com falso 9. Marinho Vai e outro. precisar de alguém para assistência. Ele não é referência, Entendeu? Não Então, vai ser um grande desafio para esse jogador. Não vai ser fácil. Agora, é uma boa contratação, sim. Eu também acho. O Santos, o balanço do Santos esse ano foi bem favorável comparado com os outros anos. Ainda tem problemas, não corre risco de ser... como é que chama? De Você prender. fala esse ano de 22, prender, né? Porque em 21 ele quase caiu no Paulista e no Brasileiro. Não, estou falando da administração, Financeiro? de dinheiro, O time ano passado, nessa altura, não podia contratar. Esse ano ele deu uma ajeitada. Agora, foi um ano ruim, realmente, 2021 pro Santos, né? E a sua expectativa, Rogério? O Santos está montando um time modesto dentro daquilo que ele pode gastar, que não é isso que eu estou falando que é legal. Não é legal. Para o tamanho do Santos, não é. Um clube como o Santos mas não ele pode... não pode gastar mais do que tem, né? Flávio, mas ele deveria gastar pelo tamanho dele, né? O grande Santos que a gente sempre vê disputando campeonatos para tentar títulos. O Santos conseguiu, no ano passado, quase cair no Campeonato Paulista. Por pouco não caiu no Campeonato Brasileiro.
E essa questão de não ter dinheiro, de não gastar, isso vem de já há alguns anos. Né? E outra coisa, Não né, é culpa Canha? só dessa O Santos está só né? nessa de trocar jogador, né? Não consegue montar um elenco e ter uma base. Isso, e é ganhar sempre título. troca Não de tem dinheiro, jogador. Então não você tem tira dinheiro, o Raniel, depois você traz o Goulart, você Por tira isso que eu gosto o da ideia, Bosa, você traz o eventualmente, Baum, é sempre você tá trocando ferrado, jogador. Você segura mais uns 2, 3 anos e aí você estabiliza. Mas e aí o Santos você está talvez possa segurando há 2, investir. 3 anos já. Não, mas agora é uma nova administração, um ano e pouco. E nesse período do Rueda, as informações que a gente tem, via balanço e tal, é que a coisa está melhorando. Vai demorar um pouquinho, porque a dívida é muito precisa montar pesada. um time para ganhar campeonato, para ganhar dinheiro, né? Você ganha campeonato, ou você entra em Libertadores, em Sul-Americana ou Copa do Brasil, você ganha algum. Montar time para não cair não leva a lugar nenhum. E esse não é o perfil do Santos. Não é. Não é o E perfil aí, do Garrafa? Santos. Então, boa noite, Flávio, boa noite a todos. E eu penso parecido com o Rogério. Eu estou entendendo o que o Flávio disse a respeito de ter uma gestão Não, o responsável. Flamengo fez isso. Quando o Bandeira de Melo entrou, quem resolveu a vida do Flamengo foi o Bandeira de Melo. Quem resolveu a vida do Palmeiras foi o Paulo Nobre. Isso tem que ficar bem claro. Aí, claro que a sequência do Gagliotti foi ótima, a Leila deve dar uma continuidade boa, mas quem foi o divisor de águas foi o Paulo Nobre. E o Palmeiras quase caiu naquele primeiro ano. Verdade. Como o Flamengo teve dificuldade, tanto que o Bandeira de Melo caiu em desgraça com torcida e tal. Mas esses caras aqui mudaram a história. Talvez o Rueda seja esse cara do Santos. Né? Então, eu entendo o ponto de vista do Flávio, mas não descarto, e não sou de ficar em cima do muro, o que disse o Rogério. Entendo o pensamento do Rogério. Um clube como o Santos, e quando a gente fala de garoto propaganda, talvez o Santos tenha o maior garoto propaganda do mundo. E tem, né? Edson Arantes do Nascimento Pelé. Claro que tem que se fazer um acordo com o rei lá, enfim. Mas você pode... Agora porque- não dá mais, viu? Ah, mas Agora, não é isso. A marca do Pelé já não é mais dele. Ele foi obrigado a negociar. Mas, enfim, de alguma forma, né, as pessoas que estão lá e administrando de uma forma até positiva, como bem disse o Flávio, tem que se pensar e se criar algo. Não pode se acomodar e se apequenar. O São Paulo, a gente fez aqui um balanço do São Paulo, o São Paulo estava devendo para todo mundo. Eu não sei de onde está vindo o dinheiro, eu não sei, mas o São Paulo está se mexendo. Eu não sei. A gente vai sabe para pagar- onde isso leva, né? Né? Tudo bem. A gente sabe para onde isso Né? leva. Gastar o como você Corinthians, não tem. o Corinthians, recentemente, aqui no mês, a gente mostrou um raio-x do balanço financeiro do Corinthians, um desastre. O Corinthians se mexeu. Arrumou lá o parceiro, está se mexendo. É a mesma história. Mas os né? parceiros A gente tá falando apareceram, né? O Cruzeiro Os parceiros fazia muito apareceram. isso também. Né? O Cruzeiro Então, fazia muito isso também. Esse é um problema que cabe à diretoria resolver. Então, essa cobrança que o Rogério faz, eu entro pelo tamanho do Rogério. clube. Do tamanho do Tamanho clube. do- Os dirigentes que estão lá têm que entender o tamanho da responsabilidade e da força do Santos. Então, não gente, pode aí se zera a apequenar. dívida. Aí você zera, você fica com a casa em ordem e aí vambora. Tá bom, mas não se adianta, cair- senão é irresponsabilidade. Mas, Flávio, você tá devendo, faz dívida, faz dívida. Eu entendo o que você quer dizer, mas você entende o que eu estou falando. Se cair no campeonato ou nos campeonatos, prejuízo é maior. não vai adiantar nada. Vai aumentar, é uma bola de neve. Quando o Corinthians Vai, caiu para a Flávio. segunda divisão, daquilo ele virou mas- campeão do mas- mundo. mas- Mas aí Foi mudou a diferente. filosofia, Mas mudou a de questão- Então, diferente. eu tô falando. Mas a Foi questão é a diferente. seguinte, você tem que fazer investimentos, não gastos. Se você faz um investimento, você evita... O Corinthians, por exemplo, só para citar um exemplo do Santos. O Corinthians estava ali, a gente estava falando que ia verdade, cair Ano e passado tal. ia cair. Se continuasse com aquele mexeu time e ruim, O gastou campeonato dinheiro. do Corinthians era para E brigar gastou no rebaixamento, dinheiro não rebaixamento. enquanto O Corinthians tá estava na fazendo primeira investimento? divisão. Oi? O Corinthians está fazendo investimento. Não fez as contratando 4 jogadores contratações velhos do ano passado? Que não vão ter retorno Mas é financeiro. investimento no departamento de futebol mas- com as receitas Exato. por premiação. Investimento não investimento pra em jogador conseguir, pra por ser- exemplo, Não sei. O Corinthians devia uma fortuna, de repente começou a contratar um monte de jogador que não serão negociados. Renato Augusto está sendo bom pro Corinthians, mas não tem Ok, mais negócio mas- com ele. mas O não- Roger não- não Guedes se tem faz negócio, só tem dinheiro, negócio, Flávio. vai. Mas não pagou com muito. esses só- jogadores, chegou onde chegou no campeonato. e Hoje, Pra chegar em competições. o público paga isso. o público, a premiação. Não paga Não, nada. lógico, paga, Você sim. tem você tem esses jogadores que paga operam vaga em Libertadores. Eu me lembro quando o Corinthians Calma, comprou 4 de cada vez. A calma. maior média de público do Brasil, pô. O Corinthians bota estado de qualquer. Ele está O que devendo uma paga- fortuna, só que o público não O paga. que paga é cota de Libertadores, é cota de Copa do Brasil. Isso paga. Copa do Brasil, Gente, pra o Cruzeiro chegar, ganhou bem. 2 Copas do Brasil e que no ano? ano seguinte está Quando? quebrado. Em que ano? Há 2 anos, 3 anos atrás. Torraram com o uma Mano grana. Menezes. Gestão errada. Então, ou errada o ou que é gestão desonesta. errada? Você vai comprando jogador mais caro do que você pode Agora, pagar. só que tem um detalhe. Essa realidade de vou comprar jogador com investimento, isso não dá mais para o Perfeito. brasileiro. Não dá.
que são muito caros. Os jovens são muito caros. Clube brasileiro hoje, Ou você ele faz- ou vende você faz ele, ele revela. ou ele vende Isso. jogadores jovens e contratam já jogadores que não têm mais que pagar pelos direitos federativos. É isso. Sim, é o mas caso do custo Ricardo dos Goulart. jogadores? Sim, mas... Custa uma fortuna, gente. E é contrato de 3, 4 anos. Depois nós vamos falar de São Paulo. São Paulo contratou o Nicão por 600 mil por 4 anos. Não dura 2 o contrato. Não, mas que dure não 4, vai, mas não como dura. é que você vai arrumar dinheiro Não para isso? dura. Como é que paga isso? Salário Aí milionário, diz, mas ele não custou nada. Como não custou? Faz a conta para ver quanto custa isso pro clube. Esse é que eu Sim, falo. Esse sim. é o risco que eu falo que Por não pode exemplo, ó, o ter. Corinthians acabou de reformar contratos lá com jogadores que estavam lá. Isso aconteceu porque o Corinthians deve para eles e precisa mantê-los lá. Então você chama o jogador, renegocia, olha, eu estou devendo tanto para você, vamos renovar o contrato, você continua aqui. Alguns desses jogadores até talvez não tivessem mercado no futebol brasileiro. Onde é que o Cássio jogaria hoje? São Paulo... Onde é que o Fagner jogaria hoje ainda? Ganhando isso. Nenhum clube quer gastar isso. Então, para o clube e para o jogador, para o atleta naquele momento, é viável. Vou ficar por aqui com a expectativa e a promessa de receber aquilo que me devem. E tentar receber o que também me acertaram. Só para a gente voltar para o Santos ele tem um trabalho de base legal. Os garotos do Santos são bons. Mas tem vendido mal. E Sim, o Yuri sim. Alberto é uma aberração Sim, que fizeram. mas de repente, quando você traz um jogador como o Ricardo Goulart, que eu acho que é uma incógnita pela questão física dele, não dá para você dizer que ele vai jogar ou não vai jogar. Aí você tem um exemplo do Renato Augusto, que foi contratado pelo Corinthians lá atrás, em 2014, 15, que também tinha um histórico assim, de não jogar, de E deu muitas resultado, lesões. verdade. De repente, o Santos consegue acertar. É o saber, Ricardo Celso, Goulart. aonde se faz a aposta. O Tardelli veio nessa expectativa, dessa referência, não jogou absolutamente nada. Contratação Então, ruim. o Santos, com poucos recursos, tem que saber aonde vai colocar esse recurso. Mas me parece e que o, o Santos e o é Ricardo fera Goulart, hoje. para mim, é uma grande interrogação. Talento ele tem, mas o que ele pode Eu já produzir não como acho esse- referência? eu não acho esse está- gênio Não, todo. Se você procurar gênio também, Não esquece. esquece. A gente vai achar Não, dois, você tem que tá ver o fora. nível Não, do sim. futebol brasileiro. Então o Goulart é- Pro nível do futebol Pro nosso brasileiro, nível, tá bom. ele se Qualidade, sobressai. sobressai. Ele se futebol sobressai. brasileiro, estabilizado E jogar no financeiramente. Santos, com essa equipe hoje que tem, ele se sobressai. Agora, é como o Garrafa falou, vamos ver até onde vai chegar Palmeiras esse vai ter que jogador. carregar Jogar o piano. jogo, descansar 3. Ele vai Todo ter- mundo não concorda pode. aqui que a base do Santos revela. Revela. pode. Quanto o Santos ganha quando os jogadores saem? Nada. Por quê? Porque ele não tem dinheiro e ele acaba penhorando o passe do jogador, vendendo o isso é passe do questão jogador de e gestão, pega Flávio. uma merreca. Quem ganha é o empresário, o cara que investiu. Sim, Tá ok, tá sim, tudo certo. sim. Então isso é que tem que acabar. O Santos tem que ter o jogador dele, da base, quando ele vender o negócio é dele. Outra coisa. Reparem que as vendas do futebol, jogador brasileiro para o exterior, a queda foi brutal. Já não se vende como se Também vendia. pela Vende qualidade. pouquíssimo. O Pedro Guedes Mas me os informa. caras começaram a fabricar. Também Flávio, pela qualidade Flávio, dele. você citou algo que também tem que tomar muito cuidado com esses dirigentes da base. Porque agora tem copinha aí, aparece um monte de jogador, e aí fica o Santos aí com aquela muitos treinadores aí com um negócio com um empresário. E aí não joga o melhor, joga aquele que tem um empresário melhor. Tem que parar Se com esse bem que faz negócio muito aí. tempo que copinha Porque não eu é tenho referência, escutado hein? muito isso daí. Esse negócio de empresário que tá mandando no time. Então tem que acabar com esse negócio aí, porque o jogador que joga mesmo fica desanimado, não joga. O Pedro Guedes me passou uma informação aqui importante, que o Santos vai afastar o Marcos Leonardo, porque ele não está querendo renovar contrato, justamente para evitar o que aconteceu com o Yuri Alberto lá atrás. Então o Santos, pelo menos nessa gestão, já está se preocupando também em não perder seus jovens valores. Se o jogador não vai render para você, você também não pode dar a sua preciosa camisa para divulgar o cara. Claro. Não é normal? Não parece usar justo a isso? vitrine Porque que a você vitrine oferece. Santos é Sim, espetacular. sim. Aí o cara não vai ficar. E ele tem todo o direito de não querer ficar. Mas aí, Mas sabe, eu te ele- cedo meu espaço, eu ele te dou se minha vitrine e apega- você não me dá nada. O Celso citou. Ele se apega ao exemplo do Yuri Alberto, que foi um erro gigantesco, uma jumentice de uma proporção gigantesca do clube. O Marcos Leonardo está, entre aspas, calçado nisso, achando que pode dar resultado. Só que o que o clube faz? O clube agora, já um pouco mais esperto, inteligente, fala, "Pera um pouquinho, agora a gente se amarra de outro jeito." Perder o Yuri Alberto como o Santos perdeu é inadmissível. Fala, Guilherme. Não, o André Hernan deu uma notícia agora há pouco na Sport TV falando que o Santos está monitorando a situação do zagueiro Michael, que chegou no Cruzeiro, mas talvez não fique, né? Tá de olho nele se ele não Michael ficar é no aquele que Cruzeiro. jogou no São Que Paulo? jogou no São Paulo. Aquele que o São isso. Paulo pagou uma fortuna para ele jogar a 6 final da milhões. Libertadores Exatamente. e ele foi expulso com 10 minutos de jogo. Exatamente esse. O Ele Santos estava tá de olho. jogando Cruzeiro ontem, contrata esse Marte, tipo de jogador, Saturno, gente. onde é que estava o Mike? Por que o Cruzeiro Michael. contrata esse tipo? Aí o Ronaldo chega e começa a lapar, os caras ficam bravos.
Aí é empresa, Tá é outra certo. coisa. É empresa, esse que é o negócio. outra coisa. É E também empresa. saber quem É vai empresa. lapar também, né? O que fizeram com o Fábio não pode fazer. Eu acho que o que fizeram com o Fábio, a maneira como fizeram com o Fábio não pode não fazer. pode fazer, né? tem que Um respeitar. jogador como Mas esse, como da negócio- história dele, Sim, lá, sim. não dá nem atenção pro jogador. Eu concordo com isso isso. não existe. Isso não Paulo, existe. Ainda mais por dirigentes que já foram jogadores. Paulo, Perfeito. eu concordo com relação ao tratamento, deveria ser respeitoso. Agora, como negócio, não está errado. Empresa não age É uma comparação, empresa. Paulinho. Não, tudo Não bem. está negócio. empresa Ele é o não age Jailson. Mas os Todos nós resultados, somos- os resultados eram em campo, porque ele foi bem na competição. Sim, ok. Todos Ele nós foi somos bem da fãs do competição. Jailson. Mas você não pode contratar um jogador de 40 anos por R$2 milhões. Com contrato de Como 2, 3 negócio, anos. não existe isso. não. Para empresa. Se nós queremos empresa no futebol, a empresa vai trabalhar como empresa. Não, mas e é fizeram esses diferente. negócios antes da empresa chegar. A empresa O erro compraria, foi do presidente. uma empresa investiria. Mas foi antes da empresa chegar. esse é o Contrataram esse jogador, contrataram o Pará antes da empresa chegar. Agora ele Mas está aí- tendo que mas tirar. Pagar um Mas absurdo aí, pro Pará ele tá na tendo que segunda tirar. divisão. Mas aí eu acho que Ele é tá uma tendo que questão. tirar. Tudo bem, 2 milhões para um goleiro de 40 anos. Mas você tem no mercado outra opção, a altura, de um cara experimentado que jogou no gol do Palmeiras por tanto tempo. Quer dizer, O quanto o Fábio pode entregar? É, Eu acho Ou o que tudo próprio tem que ser Jailson pesado quando na foi balança. contratado. Não pode ser. Mas a E empresa claro, só vê número. mas é isso que eu estou falando. Mas não, é mas não RH, é o- número. Mas o número, número, tá errado. você não para exatamente no Sim. número. Você tem que entender o que esse número Futebol pode é representar lá na diferente. frente, como disse o Celso, Gente, na sim. entrega de um Mas, goleiro, de um gente, patrimônio como o Fábio. Nós precisamos, se nós queremos empresa, pode ser que o cara não gosta de futebol, é empresa. Ok, empresa é empresa. Eu só quero um bom de Aí, contratação. então, agora o tratamento ao Fábio tinha que ser mais digno, tudo isso eu concordo. Mas como negócio, um jogador, quantos anos o Fábio tem? 41. Então, ele tinha um contrato de 2 41. anos prometido. Não, mas ele estava disposto a reduzir até o tava salário. disposto a reduzir. Ele estava disposto a reduzir o salário. Provavelmente ele foi consultado a base lá. Ó, não serve pra gente, não funciona como negócio. Agora, respeitoso, fazer um baita jogo pra ele, fazer um. Tudo É isso que eu o Fábio concordo. tem mais Mas um- como negócio não mas dá, como o Fábio gente. tem mais um detalhe também, que o Cruzeiro deve mais de 10 milhões para ele. Não, e ele estava E vai querendo dever mais renegociar agora. também. Ele vai acionar o Ele clube. estava querendo renegociar também essa dívida. Bom, eu acho que é só a condução mesmo que foi. A condução não foi legal. não Isso eu foi. concordo. Mas se nós queremos futebol Empresa empresa, não age futebol com empresa coração, é né? assim. Não, isso eu acho justo. Não age com eu acho coração, justo. mas futebol e tem é um que exemplo- agir assim. mas o tem que futebol- agir com o seriedade. futebol é um exemplo tem que diferente. agir com seriedade. Mas também o ex-atleta, dirigente, precisa prestar E- atenção. e- O Bayern de Munique hoje tem um Uli Hoeneß que foi jogador, um Beckenbauer que foi jogador, e sempre trataram os ex-atletas com mas muito quando- respeito. sim, mas quando precisou e a gente liberar precisa entender isso. Paulinho, mas quando no Brasil. precisou liberar o Ribéry, liberou o Ribéry. Ó, não vamos negociar com você, porque chegou um momento que deu a cota. Quando O jogador a gestão começou a é trabalhar certa, O próprio Ribéry já queria fazer algumas outras coisas, queria ter novas Não, então, experiências só tô como dizendo, Robin chega também. uma hora que você tem que parar aquela coisa. Mas tudo Não bem, tem- mas não foi o caso do Fábio. O Não, eu Fábio acho que foi mal conduzido. É, o Mas Fábio como foi negócio, completamente não dá pra diferente do que discutir. esses nomes que foram citados. Bom, gente,